Mas primeiro, hoje eu vou mostrar mais uma partida, como vocês podem ver aí no título, mais uma na Índia do Rei. Essa foi contra um grande jogador brasileiro. Vamos ver se alguém acerta aí. Que jogador que vocês imaginam? Um grande jogador brasileiro. Milos, Krikor gosta de jogar isso? Sup. Bom, já falaram aí, mas foi pouco falado. Mas ó, a partida que eu vou mostrar hoje é contra o Mequinho. Nosso Henrique Mequin, famoso Mequinho. Que é até hoje o maior jogador brasileiro aí, né? Da história. Brasileiro que chegou mais longe no ranking internacional. Chegou a ser terceiro do mundo. Em uma lista que eu sempre esqueço qual lista foi, mas eu já vi essa lista mais de uma vez, que o Mequinho foi número 3 do mundo. Inclusive tem um vídeo legal. Tem um vídeo que é tipo... sabe aqueles gráficos que vai mostrando a evolução com o passar dos anos do top 10, assim? Aí fica as fotos dos caras subindo e descendo, conforme eles vão subindo no ranking. Dá pra encontrar no YouTube esse vídeo. Aí tem lá essa lista que mostra o Mequinho subindo, daí ele chega em terceiro. Aí depois ele ainda fica um tempo entre os 10 primeiros. Acho que era de 77 essa lista. Não lembro agora se era 77, 76. Acho que era Karpov, Korchnoi e Mequinho. Darcy foi considerado segundo do mundo? Não, isso não. Segundo do mundo? Não. Não. Mas esse do Mequinho, o terceiro tem a lista. Se você procurar no YouTube, você acha ali um vídeo que mostra a evolução, né, do ranking. E aí tem lá. Bom, eu já joguei algumas vezes contra o Mequinho. Eu tenho tipo umas 5 partidas contra ele, acho. A primeira foi quando eu tinha uns 13 anos. Joguei com ele numa simultânea. Ele fez uma simultânea no Parque Trianon. E aí eu enfrentei ele ali. A história é engraçada, eu encaixei uma preparação nele. Uma preparação muito porca, porque na época eu tinha 12, 13 anos. Mas como ele tava jogando contra muita gente ao mesmo tempo, né? Tipo, tava jogando com, sei lá, 30 pessoas ao mesmo tempo. Eu fiquei muito mal estrategicamente, mas acertei um golpe nele. Aí eu acertei um golpe, fiquei com uma qualidade a mais, mas uma posição confusa. Ele ofereceu empate pra mim. Aí eu recusei porque eu não queria empate, eu queria ganhar. E ele tem uma invencibilidade de simultâneas, né? Acho que... Não sei se ele nunca perdeu em simultâneas ou ele tá há mais de 35 anos sem perder numa simultânea, alguma coisa assim. E aí ele ofereceu empate, eu recusei. Mas aí ele... Mano, ele concentrou de verdade, aí ele me ganhou a partida. Mas ele não ficou só na minha mesa, ele continuou jogando as outras, mas aí ele começou a dar uma atenção na minha mesa, assim, e calcular. Aí ele me ganhou, ele me mostrou uns recursos ali naquela partida. Acredito que ele pegou um gap de jogadores não tão fortes para ter conseguido terceiro no ranking, não. Não, ele teve o rating... É que, tipo assim, nessa lista, quem encontrar vai perceber o seguinte. Karpov e Korchnoi estavam muito na frente do resto. Eles estavam, sei lá, 50 pontos na frente do número 3. Mas aí depois vinha o Mequinho ali com os caras bons da época. Emparelhado e ele um pouquinho na frente, uns pontinhos a mais. Ele empatou com o Fischer, não. O Mequinho ganhou do Tal, ganhou do Smyslov, ganhou do Korchnoi. O cara ganhou do Tal, pô, numa Niner com bis por G5. Respeito, né? Então, aí teve essa primeira que a gente se enfrentou quando eu era criança. E depois, quando eu já era mestre feed, a gente jogou de novo nos Jogos Abertos de São Paulo em 2014, se eu não estiver enganado. Eu nem pra aceitar o empate. Ah, cara, era legal empatar, mas seria muito mais legal ganhar, né? Muito mais legal ganhar, pô. Ainda mais porque, tipo assim, um cara da força dele, muito melhor que eu, né? Na época, muito mais forte. Ele oferece empate, é sinal que ele viu que alguma coisa tá errado, né? Que talvez ele possa perder, assim. Ele tá considerando ainda que ele tem que jogar contra um monte de gente ao mesmo tempo. Aí eu, não, vamos jogar. Mas aí eu perdi, mas tudo bem, eu não me arrependi, não me arrependo. Aí teve essa que eu joguei com ele em 2014 depois, perdi. Depois eu joguei uma outra contra ele em 2016, Jogos Abertos de São Paulo de novo, perdi também, as duas de pretas. E 2017 a gente jogou essa partida que eu vou mostrar hoje, que foi na última rodada do Floripa Open, na qual eu tava de brancas. Então deixa eu pôr aqui. E Mequinho.
Ele lembrava de mim? Acho que não. Da simultânea não. Da simultânea não, mas das partidas que a gente jogou ele lembra, assim. Então eu tava de brancas, foi na última rodada. Esse foi um ano que eu comecei até o Floripa Open de um jeito estranho, assim. Eu ganhei as 2 primeiras rodadas, depois perdi a terceira. Aí fui ganhando e acho que na 7ª rodada eu enfrentei o Granda. Não, partida pensada, 1h30 pra cada. 1h30. Aí enfrentei o Granda, acho, o Júlio Granda Zuniga. Perdi pro Granda, mas depois ganhei mais 2, acho. E cheguei nessa última rodada aí contra o Mequinho. Mas eu precisava ganhar se eu quisesse premiar, porque como eu tinha perdido na rodada 3, meu desempate era muito ruim, eu vim meio por baixo. O Mequinho, por outro lado, nesse ano, ele tava fazendo um torneio muito firme, ele não tinha perdido nenhuma partida. E esse foi um ano que o Shirov jogou e o Mequinho teve uma posição ganhadora contra o Shirov. Eles jogaram uma partida interessante e aí tem um momento de cálculo, eu recomendo vocês procurarem depois dessa partida. Teve um momento de cálculo aí que o Mequinho, ele sacrifica a dama, assim, ele entra numa posição que ele sacrifica a dama. Ele é um jogador de intuição muito forte, assim, ele tem uma intuição muito boa. Não à toa que ele é um jogador bom de blitz, ele é um jogador muito bom de blitz e rápido. A última partida que eu joguei contra o Mequinho, inclusive, foi ano retrasado, acho. Foi em 2019, uma partida rápida, num torneio, e ele me ganhou muito bem no final. Ele é um jogador bom de técnica, assim, finais, onde tem que achar manobras, assim, a intuição dele é muito boa pra essas coisas. E aí teve essa partida aí no Floripa Open que ele quase ganha do Shirov, assim, ele deixou o Shirov nas cordas, mas acabou empatando, depois de várias aventuras. Então eu jogava com ele na última rodada, era um torneio longo, né? Torneio, se vai ser mostrado como vencer a Índia do Rei com C5 também, pode ser, eu posso pegar alguma partida das posições com C5. O Ivanchuk jogava Índia, o Ivanchuk joga tudo, né? Qualquer abertura. Então, assim, era uma última rodada de torneio. Era aquela situação de ter que ganhar pra premiar, mas tudo bem, se eu empatasse também, eu ia terminar ganhando um pouquinho de rating, acho. Mas eu tava de brancas, né? Eu queria aproveitar brancas e vocês veem que é um torneio longo. O Floripa são 10 rodadas, né? Então, o Mequinho aí, ele tava indo muito bem, jogando muito firme, mas ele já tem uma idade mais avançada também, né? Certamente o cara se desgasta. Apesar de ele ser muito saudável, assim, ele é um jogador bem saudável, assim, cuida muito da saúde. Mas, bom, falei, vamos lá, vamos ver o que vai vir, né? Não muito surpreendentemente, veio Índia do Rei, que é uma abertura que o Mequinho jogou a vida inteira. E pra esse torneio a gente não teve muito tempo de preparar, porque a 9ª rodada terminou no dia anterior à noite, tipo 10 da meia-noite acaba a rodada, né? Mais de meia-noite às vezes. A gente vai ver o emparceramento, assim, 2 da manhã, que é quando os caras terminam de passar os resultados e colocam o emparceramento. Então eu acho até, se não me falha a memória, eu acho até que eu fui dormir, sem saber com quem que eu ia jogar no dia anterior. Eu fui dormir e aí de manhã que eu acordei cedo, né? Acordei um pouco mais cedo, daí eu vi que era com o Mequinho. E resolvi preparar alguma coisa de última hora, assim, dar uma olhada nas partidas. Mas eu achava muito provável que viesse Índia do Rei, porque ele sempre jogou Índia do Rei a vida inteira. Então a gente entrou aqui jogando rápido na variante principal. Ele não pensou muito pra entrar nessas linhas aqui, né? Na semana passada eu mostrei minha partida com o Alan Pichote, que foi com cavalo A6. Foi um cavalo A6 aqui. Mas quem não pensou muito não, ele jogou cavalo C6, D5, cavalo E7. E aqui tem 2 lances bem jogados, assim. Eu sempre joguei com B4 a vida inteira. Tem também cavalo E1. Cavalo E1, que a ideia é depois de cavalo E8 jogar bispo E3 e quando F5, F3, né? Então o branco reforça o centro e deixa essa casa pro bispo também, pro bispo ajudar a defender a ala do rei. Essa é uma outra variante muito popular, muito jogada. Mas eu sempre gostei mais do B4. O famoso ataque à baioneta, como é conhecido, né? Porque o preto vem aqui no ataque à baioneta. Quando a gente fala de peões avançando em cima do roque, aí usa essa expressão, ataque à baioneta. E aí ele fez cavalo H5. E eu joguei G3. Esse é um lance que voltou pra moda. Ele, durante muito tempo, o principal foi torre E1. Durante muito tempo foi mais jogado.
Que a ideia é liberar a casa F1 pro bispo, né? Os dois lances, eles são meio que direcionados contra o cavalo F4 aqui. Então G3 evita cavalo F4 e torre 1 libera a casa F1 pro bispo. Mas ambos, a ideia é responder F5 com cavalo G5. E aí ataca lá, né, em H5. Mas eu não vou esmiuçar muito aqui a teoria, só dizer que torre 1 durante muito tempo foi mais jogado. Mas atualmente G3 assim, é considerado o lance principal. E daí ele jogou F5 e cavalo G5. Se as pretas tentam preparar, né, isso, por exemplo, H6 para eu não levar cavalo G5. Aí o branco aqui pode jogar cavalo D2. E tem uns problemas, né? Porque não dá pra jogar cavalo F4. Então ele vai ter que voltar, só que quando ele volta ele não tem mais F5. Aí, sei lá, dá pra jogar C5. E o branco já chegou primeiro na ala da dama. Essa é a ideia principal, né? Essa é a batalha principal dessa variante toda, assim. Porque G3 primeiro e não G4... É que assim, ó, vai. Primeiro G4 entrega um peão, ó. Tem o bispo lá. E segundo que o G4 dá essa casa aqui, ó. Essa super casa, né? Não, G3 não expõe, não. Parece, né, que G3 dá as casas brancas, mas ainda tem esse bispo aqui. Então, muitas vezes esse bispo faz até essa manobra, ó. Ele vem parar em G2. O G3 é útil por isso também. Às vezes o bispo vai pra casa G2. Mas o ponto principal é que se ele tentar evitar o cavalo G5, o cavalo D2. Aí não tem a casa F4, quando volta não vai ter F5 e as brancas chegam primeiro na ala da dama. Então ele jogou F5 mesmo. Daí cavalo G5, ó, mesmo caso, ele não tem cavalo F4. Cavalo F6. Aí, já para responder essa pergunta, né, se o G3 não expõe o rei, aqui as brancas podem jogar bispo F3 mesmo, se quiser. Tem uma linha que é bispo F3. E qualquer coisa o bispo já tá voltando para G2. Então ele protege as casas brancas na ala do rei. Mas eu sempre joguei com F3 também. Bispo F3 é uma linha um pouco mais posicional. O F3 é uma variante mais crítica, eu diria. Que reforça o centro com o peão. E aí ele jogou F4. Até aqui tudo muito rápido da parte dos dois. É interessante perceber que F4 é um sacrifício temático nessas posições, né? Por exemplo, se eu tomo aqui em F4, é até difícil saber qual que é o melhor para as pretas, mas eu acho que é E por F4 mesmo, bispo F4 e cavalo H5. Porque agora ele ataca C3 e ataca meu bispo. O único jeito de evitar perder material aqui é com bispo D2, mas aí pode levar um cavalo F4 e a posição das pretas é bem agradável. Aqui o ponto é o seguinte, né? O preto perdeu um peão, mas por causa desse peão ele conseguiu abrir o bispo, abrir a coluna F e transportar o cavalo, e passar o cavalo para F4 ali, né? Que é uma casa excelente. Além de tudo, meu cavalo em G5 tá meio no ar ali, né? Sem defesa. Então não é uma boa ideia tomar o peão de F4. Qual é a sua opinião sobre a Índia do Rei? Uma defesa inferior às mais clássicas? Não, a Índia do Rei é uma abertura boa. É uma linha boa. Você tem que conhecer as posições, as partidas modelo, mas não é uma linha ruim. É que eu falo brincando aqui, né? Eu falo zoando. É uma abertura boa. Eu gosto de jogar contra a Índia do Rei porque as posições ficam interessantes. E eu gosto da posição das brancas, mas é uma abertura cheia de ideias, né? Lógico que eu já perdi várias na Índia do Rei também. A vida não são só rosas, não. Mas o ponto principal aqui, ó, de por que G por F4 é ruim, né? De uma posição como essa, é que assim, você tem que tentar abrir o mínimo de linhas possível no campo que você está sendo atacado pelo adversário. Sempre que o seu adversário está tentando te atacar, você tem que evitar abrir linhas aonde ele quer, né, te dar mate, ou se ele está vindo na ala da dama. Aqui o preto já conseguiu muitas linhas abertas na ala do rei. Muitas linhas, inclusive esse bispo aqui pode vir para E5 e ajudar a atacar lá também. Então já seria horrível aqui, o branco já está praticamente perdido. Mas B5 é o lance teórico. Eu sei que C5 chama mais atenção, assim. C5 parece mais natural. Só que B5 é o principal. Ele jogou cavalo E8 aqui. Aqui que ele pensou um pouco, né? Foi aqui que ele começou a pensar. Que aí eu percebi que tinha saído talvez da teoria dele, né? Mas ele fez uma jogada interessante que é cavalo E8.
É um lance meio normal, meio típico, assim, o cavalo volta mesmo, e de repente eu posso estar tendo uns problemas aqui, uns ataques descobertos em G5. Né? Não por enquanto, mas às vezes isso pode chegar. Eu tinha jogado uma partida um ano antes, contra um adversário jovem nos Estados Unidos, um menino bem jovem, que ele jogou assim, FG3, HG3 e H6. E aí nessas posições o cavalo vem para E6 sempre. Mesmo que isso signifique sacrificar um peão em E6. Porque esse peão ele parece um pouco vulnerável, né? Ele parece fácil de ser atacado. Então ele jogou dama C8, mas aí as brancas têm cavalo D5. O ponto é que se ele joga cavalo por D5, C por D5, e aí a gente vê que o peão em B5 é útil, né? Porque ele ajuda a fixar C7 lá como uma fraqueza. Então vai ser muito fácil das brancas colocarem uma pressão em C7. Além de ter ficado com o outro peão mó bem apoiado aqui em E6. Mas nessa partida foi dama por E6, cavalo por C7 e dama H3. Ele entrega a torre de A8 com a ideia ali de me dar um perpétuo, né? Em G3 e H3. Bom, por incrível que pareça, isso aqui é tudo teórico. É uma posição de teoria. A gente jogou mais uns 7 lances teóricos depois disso, e aí eu encaixei uma preparação nele, uma novidade. Uma jogada nova, né? Na época eu acabei ganhando. Mas acho que é uma partida para eu mostrar um outro dia. Só pra vocês verem como tem teorias complexas na Índia do Rei, né? Por exemplo, essa posição aqui é super caótica, mas ela é uma posição teórica e com partidas na base, inclusive. Então, respondendo a pergunta aí que fez o Sarib, é uma abertura boa, mas você tem que conhecer algumas variantes críticas, né? Não tem muito como fugir, assim, de conhecer as variantes críticas na Índia do Rei. Porque tem aberturas que a vantagem prática é que você não precisa conhecer muita coisa, e você joga meio no conceito. A Índia do Rei é difícil de jogar no conceito, você pode acabar levando uma dominada posicional, se você jogar sempre no conceito. Tem que saber alguns truques, algumas variantes mais... umas variantes mais sutis, né? Salve água aí, vou jogar o Arena sim, hoje tem Arena. Mas primeiro, tô mostrando uma partida aqui que eu joguei contra o Mequinho. Bom, voltando lá, o Mequinho jogou cavalo E8. E aqui, eu fiz um lance que eu lembro que eu fiz esse lance bem rápido e bem confiante, assim. Na minha cabeça, eu ainda estava seguindo a minha preparação, ou pelo menos as ideias temáticas que eu tinha visto, e tava tudo certo aqui. E é por isso que tem aquele ditado, né, que diz, a ignorância é uma bênção. Porque talvez, se eu percebesse que eu já tava, que eu já tava jogando errado também, eu não teria ganho a partida, né? Eu teria ficado tão confiante na posição. Mas o que aconteceu aqui? Como eu disse, essa partida foi jogada de manhã. Ela foi jogada tipo 9 da manhã, acho. Ou 10. 9 ou 10 da manhã. Mas eu tava num lugar que era longe do local de jogos. Então a gente ainda tinha que pegar um busão, aí era 1 hora ainda pra chegar no local de jogos. Então a gente teve que acordar assim 6 da manhã pra chegar a tempo, né? E aí a minha preparação, o que foi? Minha preparação foi basicamente ver muita partida. E aí eu vi muita partida, eu vi posições parecidas, tentei entender algumas diferenças e vi várias ideias temáticas. Quando você não tem tempo de preparar, é mais ou menos assim que a gente tenta rever as aberturas. Você vê muita coisa e tenta lembrar depois na hora da partida. E aqui eu tinha certeza que eu havia visto algumas partidas onde as brancas jogavam C5 nessa posição. Então eu joguei C5 super confiante. O Eric aí perguntou, queria saber como acessa o conteúdo dos inscritos no Lichess. Ah, então, tem um estudo ali do Lichess, né? Faz assim, me manda aí por sussurro, Eric, o seu nick do Lichess. Aí eu libero lá pra você o estudo. Me manda seu nick que eu libero lá. Mas então, esse sacrifício, muitas vezes ele é jogado na Índia do Rei pra abrir as casas brancas. E a gente vai entender o porquê, né? Quem acompanha as lives e já viu várias partidas que eu joguei contra a Índia do Rei, eu já falei várias vezes isso, que o problema das pretas na Índia do Rei são as casas brancas. Por que são as casas brancas? Porque tem muito peão em casa preta. Então, quando tem muito peão numa casa da mesma cor, eles deixam a casa oposta fraca. É por isso que levar o cavalo para E6 é uma ideia temática, porque aí você força a troca desse bispo.
E sem esse bispo, as pretas ficam desprotegidas nas casas brancas. Então, isso é uma coisa bem importante aqui. É uma ideia temática que não pode esquecer. Mas a verdade é que eu confundi aqui as partidas que eu tinha visto. A partida que eu vi mesmo, ela tinha sido com cavalo E6 direto. Tinha sido assim, cavalo E6, bispo toma, D toma. Aí as pretas jogaram C5. Pra tentar, né, impedir que as brancas façam C5 aqui e fique uma posição parecida com a da partida. Então aí C5 e aí cavalo D5. Cavalo C7, cavalo toma. Dama toma, torre F2, pra passar o bispo aqui, ó. Aí as pretas foram atrás do peão de E6. E ficou uma posição interessante. Bispo H3, torre F6. Quando toma, tome bispo B2. Jogou G5. Sacrificando a qualidade para tentar levar o cavalo para G6 e E5. Essa era a partida que eu tinha visto. Mas eu confundi tudo na hora. Fazer o que, né? Rodada de manhã. Por isso o bispo de G7 pode ficar tão forte, né? Isso, as casas pretas das brancas são meio fracas também, porque o branco tem peões em casas brancas, aí tem que ver quem que explora primeiro. Mas por isso que eu joguei C5. Só que aí, tipo, ele não pensou muito aqui, ele jogou D por C5. Ele tinha um lance bem interessante que era cavalo F5 agora. Era possível. Cavalo F5 fazendo esse descoberto aqui, né? Que é uma das ideias dele levar o cavalo pra E8 é poder atacar meu cavalo em G5. Mas ele jogou D por C5. Daí dama B3. Ameacei um descoberto ali na diagonal. Fala aí, pessoal que tá chegando, boa noite. Hoje partida aqui contra o Mequinho, que eu joguei em 2017. Bom, ele levou o cavalo pra D6. Faz todo sentido, depois que ele jogou D por C5. E bispo A3. Cavalo E6 aqui parece que era melhor. Mas eu joguei bispo A3 e assim, aqui a gente ainda tava jogando meio rápido e confiante, né? Ele pensou um pouquinho na hora do cavalo E8, mas eu segui jogando. Lances que eu achava que eram naturais, né? Na minha cabeça tava tudo certo. E aí ele fez B6 também, que é uma jogada natural, assim, defende C5. Mas aí é legal a gente perceber quantos peões as pretas têm em casas pretas, né? Ó, 6 peões aqui nas casas pretas. Ainda não parece um problema isso, mas cria um complexo de fraquezas nas casas brancas, deixa muita casa branca fraca no campo das pretas. Mas por enquanto esses peões eles formam um tipo de barreira, né? Uma barreira que não deixa que as peças brancas invadam. Porém, ele tinha uma continuação bem melhor aqui, que era FG3, HG3 e agora cavalo F5. De novo esse tema do descoberto. Daí, o preto tem um jogo bom aqui. Pior não tá, assim, no mínimo tá equilibrado. Mas pior as pretas não estão, e eu teria que jogar com precisão. Tanto que as linhas aqui são E por F5, dama G5, tá atacando G3, né? Por isso mesmo tem que ser um cavalo E4. Pra quando toma a dama defender ali. Quando jogar cavalo E4, E por F4, F por E4, a dama defendeu. E aí G por F5... Toma, torre F7, D6, assim. E aí o branco fica super ativo, ameaça bispo C4, ele tem que jogar bispo E6 e dar um perpétuo depois, desviando a dama. Mas isso eu descobri depois analisando a partida, na hora eu não tava vendo. Eu não tava dando muito... Eu não tava dando muita bola pros temas com cavalo F5, até porque eu achava que a posição ainda era super normal, que era super típica. Mas ele acabou jogando B6, que é um lance natural. Só que eu fiz torre AD1, já podia ser cavalo E6. Mas vocês veem que nenhum de nós dois estava considerando muito, né? O cavalo de F5 aqui. Nenhum de nós estava considerando muito o cavalo de F5. Ele ainda poderia aqui fazer isso. Ainda era uma ideia. Apesar que agora eu levaria um empate. Cavalo E6... E aí quando toma, o cavalo tá no ar, eu também tô ameaçando E7, né? Mas ele joga dama G5. E7, torre F7, E por F5 e perpétuo também. Bom, mas ele não viu essa ideia, ele jogou H6. É que pro jogador de Índia do Rei tem isso também. O jogador de Índia do Rei é muito mais normal ele fazer H6
forçar esse cavalo a vir para E6 e ficar nessa posição. Mas a gente pode observar o seguinte, né? Eu consegui meu objetivo, que era forçar ele a entregar o bispo de casas brancas. Como ele tem muito peão em casa preta, esse bispo não tá ruim em A3? Perguntou o Caio. Ele ficou bloqueado em A3, mas eu consegui forçar ele a jogar B6, né? E enfraquecer mais as casas brancas da posição. Depois eu posso melhorar o bispo, mas eu consegui forçar ele a enfraquecer mais a estrutura. Mas o ponto principal é que aqui as brancas conseguiram forçar a troca do bispo de C8, bispo de casas brancas, que é uma peça importante das pretas. O peão passado em E6, ele não parece tão forte, né? Mas assim, no momento não pode tirar o cavalo ali de E7. Se tirar o cavalo já leva um descoberto, ganhador. E eu tenho a possibilidade de continuar melhorando as minhas peças. Principalmente, né, eu chamo a atenção para esse bispo aqui, ó. Esse bispo pode vir a ser uma peça muito importante, né? Muito, muito importante. Afinal, ele pode fazer uma invasão nos finais aí, nas casas brancas do adversário. E agora ele jogou G5, que é um lance um pouquinho arriscado, eu diria. Eu de pretas tentaria jogar, acho que RH7, só pra sair da diagonal ali, não ficar levando um mate descoberto, né, um ataque descoberto, e manteria a minha posição sólida. Porque G5, além de tudo, ele coloca mais um peão em casa preta, né, então agora é uma foto engraçada, né, as pretas têm todos os peões em casas pretas, todos, e também as peças menores, né, os cavalos e o bispo. Aliás, tirando o rei, todas as peças pretas estão em casas pretas, eu não tinha reparado isso, eu nunca tinha percebido isso nesse momento. Mas tirando o rei, todas as peças pretas estão em casas pretas. Nesse momento aqui, eu acredito que eu comecei a encontrar um plano para incomodar a posição do adversário. Então, quero que vocês pensem aqui que vocês jogariam de brancas depois do G5. Como que dá pra gente tentar melhorar a posição das brancas? Ah, a torre também não, é verdade, eu viajei. A torre de A8 também não tá em casa preta. Uma dúvida, às vezes acontece de ter um tema parecido e meu peão ficar isolado. Como que resolve? Como assim, o peão de E6? Assim, às vezes cai esse peão de E6, às vezes tem que sacrificar ele. Não tem jeito, às vezes a gente sacrifica. G4 para fixar a estrutura, disse o Caio. O que mais? Cavalo D5. Tô comendo, então não vou palpitar, disse o Will do Lucas. Quando, quando tá comendo não pode dar pitaco na partida. Penso em fazer um lances desse com o peão e me dá uma dor no coração. Antes não dava, mas depois de ler uns artigos do Lasker me incomoda muito. Assim, aqui eu acho que a gente pode avaliar da seguinte forma, sem medo. Tipo, a gente pode dizer o seguinte: as brancas têm compensação pelo peão. Com certeza. Qual que é o principal argumento, né? Ou sei lá, o que você tem que levar em consideração quando você vai sacrificar um peão posicionalmente? Que foi o que eu fiz. Por que eu joguei um C5 ali, né? E sacrifico posicionalmente? Você tem que avaliar se vale a pena as linhas que esse peão abre. Mas eu acho que o mais importante mesmo é que você precisa tentar avaliar de uma forma objetiva a importância desse peão no jogo. Quer dizer, o adversário consegue usar o peão a mais? Porque às vezes, se ele tem um peão a mais, mas não tem como usar esse peão, não faz diferença nenhuma. O peão é inútil, né? Então você pode sacrificar sem medo. Usar o peão significa ele conseguir avançar, ele conseguir passar o peão, ele conseguir organizar as peças para aproveitar aquela vantagem material. Se na situação atual você acha que não dá para o adversário utilizar, né, fazer uso do peão, então o sacrifício é justificado. Aqui eu sentia isso, eu achava que ele estava muito longe das pretas conseguirem utilizar esse peão a mais. Que é um peão dobrado, inclusive, apesar dele ser passado, é claro. Mas é muito difícil de avançar ele. E ele tem outros problemas aí, como casas brancas e desenvolvimento. Então esse é o primeiro ponto. Tem compensação pelo peão, certamente. Pode não ser suficiente para uma vantagem. Pode ser que não tenha vantagem para as brancas. Mas compensação pelo peão tem.
Agora, o próximo passo é a gente tentar pensar o seguinte. Qual que é o plano das brancas aqui? Qual que vocês acham que é o plano das brancas? Ou que deveria ser um plano, né? Como que eu vou tentar usar minha compensação, tentar jogar por alguma vantagem? Cavalo D5? Tudo bem, cavalo D5 é um lance, mas o plano por trás do cavalo D5 é o quê? Dar o cheque descoberto. Dar mate, certeza. Mais alguma sugestão? Fortalecer o peão. Não sei, o peão nem tá sob risco de cair ainda, né? Pra começar, assim. Ocupar a casa de D5. Eu acho que vocês estão um pouco no caminho errado, na direção errada. Então eu vou tentar direcionar o pensamento de vocês. Vamos pensar por outro lado aqui. Eu falei, tá, as brancas têm compensação pelo peão. Então vamos falar em termos mais objetivos. Qual seria, ou quais seriam, as compensações das brancas pelo peão sacrificado? O que vocês enxergam assim na posição das brancas que faz a gente pensar, tipo, ah, isso é uma compensação pelo peão a menos? Pode falar sem medo aí, pessoal, sem medo de errar. Par de bispos, disse o Caio, par de bispos, concordo. Rei exposto, ainda tem muita peça defendendo esse rei, né, pra chamar ele de exposto. E fraquezas nas casas brancas, ok. Então, pelo menos dois desses argumentos aí fazem sentido, né? O par de bispos e as casas brancas fracas do adversário. Uma estrutura de peões melhor, um bispo mais ativo, esse bispo de C4 comparado com o de G7, com certeza ele é melhor. A gente também pode perceber assim que o desenvolvimento das brancas é mais fácil, né? Assim, falaram. O Caio, eu acho, observou ali que, mas o bispo não tá mal em A3. Tudo bem, a gente pode melhorar esse bispo ainda. Dá pra pôr ele em outras diagonais. Mas, assim, de forma geral, as peças brancas estão numa posição bem harmônica. Elas estão bem colocadas. As pretas ainda tem que dar uma organizada aí, né? Porque ele continua tendo um pouco menos de espaço, apesar de ter um peão a mais. Então ainda vai ter que dar uma reorganizada no barraco aí. Então, tipo, a gente considerando essas compensações que a gente viu, par de bispos, tem um peão passado, pode ter problemas com o rei adversário nas casas brancas, desenvolvimento talvez um pouquinho mais simples. Pela lógica, o que a gente tem que fazer quando a gente tem esse tipo de vantagem? Tendo compensações como essa que a gente observou aqui, o que seria o plano lógico, assim, que precisa fazer para tentar explorar isso? Vamos ver se alguém acerta. Trocar peças? Como assim, pô? Abrir linhas, né? Abrir a posição, tem que abrir alguma linha. Tem que dar um jeito, assim, de abrir alguma linha na posição adversária. Isso é mais importante nesse momento. Porque se você consegue abrir algumas linhas, né? Talvez você consiga aproveitar o par de bispos, a má coordenação da posição adversária. E dependendo da linha aberta, quem sabe até o rei adversário pode começar a ser explorado aí. Que por enquanto não parece que o rei tá fraco, mas com linhas abertas aí a coisa muda, porque os bispos ficam mais fortes, as peças brancas estão mais prontas para entrar no jogo. Então aqui eu percebi que o meu plano seria tentar abrir alguma linha para poder dificultar o jogo dele, para criar algum problema para as pretas. O cavalo D5 que foi sugerido, apesar de ele parecer um lance bem tentador, eu não gosto, assim, eu não acho bom para as brancas. Porque você ajuda ele, na verdade, com as trocas. Ó, cavalo por D5, dama D5, e aí a dama que vem para E7 aqui. Então você removeu uma peça das pretas. O cavalo das brancas... Não, e aqui tem um ponto interessante, assim. Que se o cavalo sai de G6, sai para G6, ele já leva E7 e já ganha no ato. Então vai ter que tirar o rei primeiro. Mas aí toda vez que as pretas quiserem tirar esse cavalo, elas têm que pensar com muito cuidado o que elas vão fazer depois de cavalo D5. Tem que ter um lance depois de cavalo D5. Se as brancas se apressam a jogar cavalo D5, você já elimina uma ameaça. E aí quando toma dama E7,
Além de tudo, fica fácil das pretas se organizarem, né? Torre F6 ou torre E8 pra pegar o peão de E6 também. Então eu não tava querendo dar a chance das pretas fazerem essa troca, não. Eu percebi que eu tinha que abrir a posição de algum jeito. Isso tomar de peão... O problema de tomar de peão, tudo bem. Por um lado, você reforça o peão de E6. Por outro, é que fica mais fácil das pretas jogarem E4, né? E trazer o bispo de volta pro jogo. Então, a gente teria que avaliar isso. Aí, não sei dizer claramente pra quem que é melhor, tá? Não sei se é bom pro branco, se é ruim. Mas só dele conseguir liberar o bispo e o cavalo tá sempre firme em D6, né? Então os peões não são tão perigosos. Aí eu já não gostei tanto. Esse peão de E6 vai ameaçar uma hora? Olha, isso não é o mais importante. O importante é que ele tá ali. Ele é sempre uma coisa que as pretas têm que levar em consideração. Se ele vai dar em alguma coisa concreta, não é o mais relevante nessa posição. O importante é que ele sempre incomoda. E, eventualmente, em algumas variantes, ele vai participar mais ativamente da posição. Aí ele vai ter mais importância. Ele pode funcionar, né, em variantes táticas. Mas tudo que você precisa aqui é que o adversário esteja sempre preocupado com o peão de E6. Que o peão de E6 sempre seja um incômodo para as pretas. Então, desse que eu precisava abrir o jogo, né, de algum jeito. Só que eu não quis jogar G por F4 primeiro, por causa de torre por F4 agora. E aí quando volta, bispo C1, torre F8, e aí eu já acho que as pretas estão ok. Porque vai dar um pouquinho de trabalho, mas ele vai conseguir jogar RH8, cavalo G6, e aí tem essa casa, né, pro cavalo. Boa noite aí pra quem tá chegando. Boa noite, Luciano, Marcelo aí que chegou. Fala aí, pessoal. Lembrando aí, quem tá chegando agora, que a gente já tá com a loja do canal. Quem quiser dar uma olhada lá, exclamação loja. Temos alguns... Dá pra resgatar alguns prêmios aí, juntando pontos do canal. Então assim, como o G por F4 tem torre F4, eu decidi jogar bispo C1. Foi um lance interessante. Tinha perguntado aí até o Caio, não era? Se o bispo não tava mal em A3. Tudo bem, a gente conserta o bispo agora. Aí ele foi pra C1. Que é uma casa melhor, né? Mais útil. Se ele jogasse agora F por G3, HG3 parecia bem perigoso para as pretas, né? Não tem nada concreto. Mas o bispo já fica mais forte aqui agora e uma hora eu posso continuar quebrando com F4. Não sei quando, eu vou ter que preparar isso, claro. Vou ter que dar uma preparada. Mas tem a coluna H aberta, né? Então, assim, quando o rei tiver em H8, eu vou jogar rei G2 e torre H1 e começa a ameaçar cair em G5. Seria muito chato para ele. Por isso, ele jogou rei H8. Saiu da diagonal. Aqui, o Mequinho, se ele tiver mais um lance, ele vai jogar cavalo G6, né? Pra tomar de peça. Portanto, G por F4. Lógico. E agora, qual vocês acham que é a captura certa em F4? Peão de G ou peão de E? O que vocês pensam aí? Qual peão que vocês tomariam em F4? O Will do Lucas disse E. E também. Todo mundo de E. E por causa do bispo. Fusey disse de G. Mas por enquanto tá ganhando de E, né? Agora falaram de G também. Peão de E parece fazer mais sentido, mas de G pode dar pra atacar pela coluna. Meio dividido, mas acho que o de E tá ganhando, né? Então, aqui o Mequinho ele sentiu errado a posição. Realmente. Porque ele errou, ele jogou G por F4. É que como o rei dele já tá em H8, eu acho que ele pensou que era proveitoso, né? Ele tomar de G pra pôr a torre na coluna. Mas aqui tem um detalhe importante. Geralmente o lado que tá mais bem organizado, mais bem desenvolvido, ele consegue criar a pressão mais rápida nessas posições. Então, como a posição das brancas, ela é mais harmônica, assim, né? Você olha a posição das brancas e já parece que as peças estão bem colocadas, estão melhor colocadas, vai ser mais fácil também das brancas pressionarem pela coluna. Em vez disso, era melhor ele ter jogado E por F4. E por F4, eu considerei, né? Lógico, quando eu joguei G por F4. Mas eu achei que era bom pra mim também, porque agora o meu bispo vem pra B2. Então, com o bispo em B2, eu pretendo trocar os bispos de casas pretas pra agora sim eu começar a explorar a posição do rei, do adversário. E aí poderia seguir algo como rei G8 de novo.
rei H1, dama E8, A4, torre D8, torre G1, com uma posição bem tensa. Porque assim, eu não posso jogar H4 por enquanto que a dama tá vindo pra H5, mas a qualquer momento eu posso tentar cavalo D5 e trocar aqueles bispos. Ou eu posso dobrar as torres primeiro, né, e depois jogar H4. Então, essa é uma posição bem tensa, mas não tá nada decidido não, tá? Não tá nem melhor para as brancas, assim, é uma posição de um equilíbrio dinâmico, a gente costuma dizer, onde quem errar primeiro vai se arrepender, né? Eu acho que eu muito provavelmente jogaria nessa posição torre G2 para preparar um H4. Seria a minha decisão aí, mas ainda poderia dar qualquer coisa. Seria mais fácil dele organizar as peças dele, né, com E por F4. Porque G por F4, aí eu joguei RH1. E preparei também para pôr a minha torre na coluna G. O problema é que as pretas estão muito pressionadas. É que tá meio apertado, né? Assim, tá difícil de você organizar a posição das pretas. Eu já tinha morrido do coração depois desse jogo sem saber o que fazer. Ele jogou torre G8. Outra ideia seria jogar torre F6. Ah lá, ó, alguém perguntou aí, né? Se o peão de E6 não pode cair. Então vamos supor que jogasse torre F6, bispo P2 e dama G8. Parece que ele conseguiu, né? O contra-jogo que ele queria aqui em E6 para ganhar o peão. Porém, agora cavalo D5. E aí ataca tudo. C7, E7, F6. Se torre por E6, cavalo C7. Se cavalo D5, E por D5. Olha que beleza aí, ó. A gente reforça o peão de E6 ali. E olha como os bispos das brancas vão jogar, né? As setinhas aí mostram por si só o estrago que esses bispos estão prestes a fazer. Aí torre G1, bispo D3. Nessas variantes a gente percebe, né, que tomando com E por F4 seria muito mais fácil das pretas se defenderem, de manter a ala do rei fechada. Mas ele jogou torre G8, eu joguei torre G1, dama F8. Aí agora esse bispo que já foi para A3, voltou para C1, agora ele veio para B2, para ficar pressionando o ponto E5. Aqui jogou dama F6. E agora? Como que a gente pode continuar melhorando a posição das brancas? Como que vocês tentariam continuar melhorando aí o jogo das brancas? Dobrar na coluna G. Certo. Foi dobrar na coluna G aqui, meu plano. Torre G2. Cavalo D5 parece um lance bonito, né? Parece uma jogada assim que com a torre em F6 ali era muito forte. Mas aqui é diferente. As pretas tomam. E aí quando o E por D5, ele tem dama F5. Aí ele começa a ter E4 e umas ideias com dama H3 também. Isso já dá alguns recursos defensivos interessantes para as pretas. Inclusive bispo F6 também, pode ser um lance uma hora, né? E aí troca tudo na coluna G. O Seribi tinha falado aí, cavalo D5, mas então, agora ele consegue melhorar a dama e aí ele pode romper com E4 ou dama H3. Mas, sem pressa, torre G2. E aqui, ele fez um lance bom, assim, o Mequinho, um lance defensivo bom, que foi torre C8. Parece esquisito, né? Por a torre ali, tipo, defendendo um peão em C7. Mas ele tá fazendo isso pra antecipar cavalo D5. Porque aí sempre que eu jogar cavalo D5, ele joga dama por E6 e eu não tenho cavalo C7. Essa é a ideia das pretas nesse momento, com torre de AC8. Então eu joguei torre de DG1 mesmo. Segui ali, pressionando a coluna. Agora eu garanto que ele não consegue tirar o cavalo, né? Ele não consegue jogar cavalo G6. E se ele tirar o cavalo, eu entro com a torre em G6. Também pode ser que nessa posição eu tô começando a ficar mais preparado para jogar com cavalo D5, porque se eu trocar os cavalos tem a entrada de uma torre em G6. E aí ele jogou simplesmente rega 7. É um lance que faz um pouco de sentido também. Ele defende a casa G6 com o rei, caso eu entre com uma torre ali. E ele sai da diagonal, né? Que poderia ter alguns problemas.
Esse foi um momento bem importante da partida pra mim, porque não tava tão fácil de encontrar uma continuação. Então, vamos ver se vocês descobrem como que eu continuei melhorando agora o jogo das brancas. Salve aí, pessoal. Boa noite. Memes xadrez. Boa noite. Bispo C4 ali? Mas ele podia trocar, né? Cavalo por C4. Eu ainda tinha... Eu tinha alguns planos ambiciosos pra esse bispo. Eu tinha perspectiva pra esse meu bispo. Agora é hora que a gente do Mild Rating troca as peças porque não sabe o que fazer. Eu acho que esse é o momento mais importante da partida, na verdade. Esse foi o momento mais tenso, assim, crucial. Cavalo D5, dama por E6. Era isso que ele queria, né? Ele tava se preparando pra isso. Cavalo D5, dama por E6. Por isso que ele defendeu C7 já. Cavalo D1. Profundo, hein? Cavalo D1. Cavalo D1, F2, G4. Profundo. Hum. Vou tentar responder assim, ó. Cavalo D1, H5. Cavalo F2, bispo H6. Ou podia ser bispo H8 também. Bispo H8, cavalo F2, H5. Já tira. É que eu quero jogar com H5 pra não ter o cavalo indo pra G5 também. O Elton disse bispo F1. Bispo D3. Ah, bispo D3 é pra preparar o cavalo D5 e tomar de E, dando cheque. Mas quando jogar cavalo D5, ele não vai tomar, ele vai jogar dama por E6. É isso que vocês têm que lembrar aí. Por isso que ele defendeu o peão de C7. Bispo C4, bispo D3, bispo F1. Leonel perguntou aí, boa noite, se eu já bati um papo com o Mequinho ou seus encontros foram somente durante as partidas mesmo? Não, eu já conversei com ele depois das partidas, após as partidas, assim, quando termina. De analisar, de conversar, assim. Mas fora das partidas, não. Achava que H5 ia ter um torre G5. Ah, interessante. Mas aí bispo H6 mesmo, né? Porque torre H5, torre G1, região dama G6, talvez. Sei não, meio suspeito. Mas tudo bem, cavalo F2 pode ser bispo H8, né? Quer dizer, cavalo D1, bispo H8. Cavalo F2, H5, sei lá. Manobrar o cavalo para D3 também. É que vai levar um C4. Aqui, eu usei um tema. Nessa posição, eu usei um tema que a gente já trabalhou em outras lives no ano passado. Essa é uma posição difícil, eu diria assim, de encontrar um plano concreto para as brancas. Porque tudo que dava para fazer eu já fiz. Eu levei o cavalo para E6, peguei o bispo de casas brancas, aí eu defendi o peão passado. Eu melhorei o bispo de casas pretas o máximo que deu, né? Coloquei ele aqui pressionando o ponto E5. Dobrei as torres na coluna. E agora, tipo, não tá tão claro assim o que o branco precisa continuar fazendo para criar problemas. Nessas horas a gente pode usar uma regrinha. Quem lembra qual é a regrinha que dá para usar nessas horas? Se eu quero jogar o bispo pra D3 alguma hora, não, seria um sonho, né? Se eu tomasse de E em D5, seria um sonho pôr o bispo em D3. Mas eu não tenho como forçar isso no momento, porque esse cavalo D5 dama por E6. Mas vamos ver quem lembra qual é a regrinha aí. Aí que eu vou saber quem que é do bonde desde o começo, né? Desde lá atrás. Starib disse melhorar sua pior peça. Alguém lembra como que chama uma regra que tinha esse conceito de melhorar a pior peça? Ou como que eu sei quem que presta atenção nas lives?
Matlakov? Não, não é Matlakov. Makogonov. Regra de Makogonov. Matlakov é outro russo, né? Se torre G4 parece bom pra pôr o bispo em H3. Então, é o seguinte, quando você tá numa posição e você não tem muita ideia de como continuar melhorando o seu jogo, né? É um sinal de que a maioria das suas peças já estão bem colocadas. Então você pode tentar pensar qual é a sua pior peça. Seria um raciocínio, né? Você, tipo, encontrar qual é a sua pior peça e pensar em melhorar ela. E nessa posição, qual seria a pior peça das brancas? Qual que vocês acham que é a pior peça do jogo das brancas? Uma peça que ainda dá pra melhorar. O bispo, né? O bispão de E2, exatamente. Exatamente. Lembra que eu falei lá atrás? A gente joga cavalo E6 pra forçar o preto a entregar o bispo de casas brancas e aí uma hora o bispo de E2 ele pode ser uma peça ativa. Mas falando lá na abertura, parece uma coisa meio utópica, assim, né? Parece um negócio muito abstrato. Porque a gente pensa, com razão, pô, tem peão branco em C4, D5, E4, F3. O bispo vai ser forte que dia, né? Aonde? Mas chega, Mora, chega. Aqui eu joguei bispo F1. Com esse plano aí que já haviam sugerido, de passar o bispo para H3. Porque justamente, se eu jogo cavalo D5, seria excelente, né? Se cavalo D5 e D5, porque aí o bispo entra aqui, aí já tem a casa G6 na minha mão, aí o outro bispo também tá aqui, aí acabou. Daí a gente podia já desmontar o tabuleiro, né, e tal, porque os próximos lances vai ser só o arremate. Só que eu não consigo fazer isso agora, porque cavalo D5 dama E6, como eu disse, ele defendeu o C7, então eu não tenho cavalo por C7. Só que, se o bispo tiver em H3, é diferente. Com o bispo em H3 não tem dama por E6. Então, vai ser uma ideia que também tinham falado aí. Eu quero jogar torre G4 e bispo H3. Esse é o plano mesmo, é levar a torre para G4, bispo H3, e aí as peças brancas ficam muito mais fortes. E o legal da regra de Makogonov, aí, que é você tentar melhorar a sua pior peça, é que quando você consegue melhorar a sua pior peça, o seu jogo inteiro melhora junto. Imagina que a gente pega esse bispo aí e já põe ele em H3 agora. Surgem várias ideias para as brancas, porque aí cavalo D5 já pode, então as torres vão ganhar o controle da casa G6, aí o peão de E5 vai ser mais fácil de atacar, ou seja, vai tudo melhorando, né? Todas as ameaças ficam mais fortes. E aqui ele acabou errando. Nessa posição ele não aguentou assim a tensão da posição. Não dá para ficar só esperando. Por exemplo, RH8, só pra gente ver assim, torre G4, RH7, bispo H3 e RH8, ficar só passando a vez. Porque aí quando tiver nessa posição, eu posso jogar cavalo D5. E aí cavalo D5, dama por E5. E pronto, né? No próximo torre G6, depois bispo toma E5, mate. Posição das pretas desmorona. Mas durante a partida eu não esperava que ele fosse ficar passando a vez, claro, enquanto eu melhoro minha posição. Eu esperava bispo H8. Pra mim, bispo H8 era a única defesa. E eu achei que era pra isso que ele tinha jogado RH7, inclusive. Pra jogar bispo H8 e depois tentar trocar as 4 torres na coluna. Torre G2, torre G2 e torre G8. Só que depois, né, quando eu tava analisando a partida, cavalo D5 não dá pra cravar a dama com o bispo, caso a dama tome o peão em E5. Como assim? Como assim? Não sei qual a posição que é essa. Mas sim, aqui eu achava que bispo H8 era o plano dele. Só que depois, né, analisando a partida, eu descobri que leva cavalo D5 nessa posição. E aqui é diferente. Porque se joga dama por E6, com a coluna G aberta é outra coisa, né? Cavalo por E7. E aí se dama por B3, a por B3 tá com peça a mais e tá dando um duplo ainda. E se dama E7, torre G8. Aí a dama tá combinando a ação com as torres na coluna. Da mesma forma, ele não pode jogar cavalo por D5, porque aí eu tomo de E e o bispo de casas brancas entra no jogo. Ah, na posição atual, caso não mova o bispo pra F1. Mas como que é? Pera aí. Tipo assim, jogar cavalo D5. Mas cavalo D5 dama por E6. Como assim? Qual seria o lance aqui do Gabarei?
Que jogada que você imaginou nessa posição? Ah, tem o cavalo tomando bispo. Acho que foi aqui, né, que você imaginou, mas sim, o cavalo toma. Não, bispo F1 a ideia é melhorar o bispo, aí cavalo D5 vai ser forte. Então, como eu disse, eu tava esperando o bispo H8, mas aí cavalo D5. Dama E6 agora tem cavalo E7. E dama E7, torre G8. Se cavalo por D5 e por D5, meu bispo vai entrar aí, né? Então ele teria que jogar um dama H4, um lance assim, meio que único isso. Aí tem um lance aqui que eu... Essa jogada eu não sei se eu veria na partida, que ela é bem sutil, mas é um detalhe importante. Dama C2. Porque é uma coisa de computador mesmo, eu vou admitir. Porque torre G4 parece matador. Que quando toma, toma e a dama não consegue defender o cavalo. Só que aí ele tem dama F2. E atacou o bispo em F1, então tem contra-jogo. Mas, dama C2 evita isso, né? E ameaça a torre G4 agora. A melhor defesa para as pretas aqui agora seria o plano de trocar em G2 e torre G8. Só que aí toma. Toma, e por exemplo, dama G2. Cavalo E7, cavalo por C7. Eu recupero o peão que eu sacrifiquei lá atrás, né? E continuo com as minhas vantagens. Par de bispos, casas brancas fracas, o rei do adversário é mais fácil de atacar, peão passado na cesta. O preto tá no jogo, mas tá pior. Claramente aqui. Claramente o preto tá pior. Porém, eu acho que ele. Assim, a verdade é que eu acho que aqui ele se apavorou um pouco quando eu joguei Bispo F1. Porque ele percebeu que ele não tinha nada de útil para fazer, né? Eu acho que ele tava com muito medo também do cavalo D5, desse lance aqui. Então ele percebeu que eu ia melhorar minha posição, torre G4, bispo H3, depois ia jogar cavalo D5, e ele não tinha nada para fazer enquanto isso. Então ele ia acabar perdendo muito fácil. E aí ele decidiu jogar torre de C8 e criar um contra-jogo o mais rápido possível contra E6, né? Foi o que eu imaginei. Só que esse lance aqui é o perdedor da partida. Então aí, hora de vocês calcularem aí. Jogam as brancas e ganham. Aqui já tem a sequência ganhadora. O Sarib diz que o triste dessa posição para as pretas é que não tem o contra-jogo clássico da Índia do Rei, né? Uma posição muito defensiva. E isso costuma acontecer, né? Quando perde o bispo de casas brancas. Porque o bispo de casas brancas é a peça que muitas vezes o preto sacrifica na ala do rei para abrir linhas. Então foi uma ideia interessante eu sacrificar o peão lá na abertura, porque eu deixei ele já sem as ideias de ataque. Que é o que todo jogador de Índia do Rei gostaria. Mas aqui é hora de calcular, já tem arremate para as brancas. Agora pode cavalo D5? Mas e aí, como que é a linha? Tem que calcular. A gente sabe que cavalo por D5 e E por D5 é provavelmente ganhador, né? Para as brancas. Então tem que ser dama por E6. E como segue? Cavalo D5, dama por E6. Se dama E6, cavalo D7, acho que cavalo por C7, né? Tá bom, mas aí dama por B3. A por B3. Sei lá, torre C8. Então a linha que o Caio tá falando aí, ó, que estão sugerindo é assim, cavalo D5 mesmo, que é o lance temático que a gente tá vendo, né? As pretas não vão tomar aqui, porque senão esse bispo vai entrar lá. E além de tudo vai ter um torre G6. Mas, cavalo D5, dama por E6, cavalo por C7, dama por B3, A por B3, torre C8, e aí tem essa posição. Torre C8 não ganha a dama? Como assim?
Daí cavalo E6, mas cavalo E6, bispo H8. Torre C8, cavalo E6, bispo H8. Muita pressão em G7, só tirar o bispo, né? A gente tira, tranquilo. Cavalo E6, bispo H8, torre G7 ganha peça? Como assim? Bispo toma G7. Ah, pessoal, cálculo, tática. Pois é, o Saribé esqueceu do bispo em H8, né? Acabei de dar um passo pra trás com o bispo. Queria enxergar melhor o jogo, disse o Marcola. Então, quando é assim, tenta repetir as variantes na sua cabeça. Vai repetindo, assim, até você fixar. Porque isso é um exercício que me ajuda até hoje no cálculo. Quando eu começo a me perder, eu volto do começo. Pera aí, deixa eu voltar. Eu volto de onde eu tô vendo. Aí eu vou repassando os lances de novo, um por um, devagarzinho e tal, pra ir enxergando onde estão as peças. Quem mais aí tá calculando? Assim, com certeza o lance que chama atenção é cavalo D5. É esse que a gente vai começar calculando. Aí tem que tentar ver depois, né? Nos lances seguintes, se tem alguma coisa. Mais alguém? Alguém arrisca? Vou dar uma dica pra vocês, né? Essa sequência até um certo ponto ela é meio forçada. Tipo cavalo D5, dama E6, cavalo C7, dama B3, AB3, torre C8. Até aí é tudo meio forçado. Aí nessa posição você tem que pensar em candidatos novos, mais candidatos. Volta o cavalo para D5 de novo. Bom, vamos lá, vai. Vamos ver o que vocês não conseguiram aprofundar aqui, que a galera tá deixando de escapar. Seguinte, Automod baniu minha análise. Ah, cavalo D5, E por D5, peão E5. Lá no final já? Vamos lá, vai. Cavalo D5 é o lance, tem que ser, né? É o único candidato que vem à cabeça, assim, mais agressivo. Que é o início de uma sequência ganhadora. Como a gente sabe, cavalo por D5 e E por D5 é uma tristeza para as pretas, né? Vai perder rápido, assim. Por exemplo, o bispo H8 agora leva dama C2. E a situação do rei é lamentável, né? Do rei em H7. E se cavalo F5, finalmente esse cavalo vai entrar no jogo, né? Porém, dama C2, ameaça bispo D3. Rei H8, aí a torre entra em G6. O único jeito de não perder imediatamente é cavalo E3, que ganha um tempo em cima da dama, mas dama E4. Dama F8 e bispo D3, e aí as brancas vão dar mate aqui, né? Forçado. Tem uma outra linha bonita também que é dama F5. Dama F5, bispo toma E5. Dama por E4, F4, e quando o bispo E5, torre H6, mate. Mas a crítica não é essa. A crítica é que ele joga dama por E6. E aí cavalo por C7. Dama por B3. A por B3. Só que essa torre está atacada. O ponto é que agora as pretas perdem mais material ainda. Ele jogou torre C8. Mas o tema é o mesmo, é torre por G7. E isso daria também se ele jogasse tipo torre D8. Porque seria torre por G7, torre por G7, torre por G7 e tem um duplo ali, cavalo E6. E fica com peça a mais. O outro seria torre de F8 e a mesma coisa, torre por G7, depois torre por G7, aqui bispo E5, vai ficar duas por uma, né? A não ser que jogue torre F6, porém bispo D6. E quando torre D6 tem um duplo, fica com peça a mais de novo. Então ele jogou torre C8, mas aí é o mesmo sacrifício. Ah, dama por E6, cavalo F4 é um tema? É que é muito menos direto, né? Assim, depois de cavalo F4 toma e não tá atacada a torre de E8. Então, como não tá atacada, dá pra jogar bispo H8 mesmo.
Não dá certo nessa posição. Aí o preto continua no jogo, né? Acho que tava inferior também, mas continua no jogo. O cavalo C7 ele tá atacando a torre de E8. Então quando ele joga a torre C8 foi isso. Torre toma, toma, cai E5 e cai D6. E aí essa posição tá bem ganha para as brancas. É 2 por 1, mas eu tenho um peão passado e as peças dele não jogam, né? A torre e o cavalo. Então a partir daqui foi bem fácil. Cavalo G6, cheque. Aí ele jogou ré F6, cavalo D5. E nessa posição o rei tem que ir para G5. Porque rei E6 leva cavalo por B6. Cai a torre lá e fica com peça menos. Ele joga rei G5. Aí eu fiz cavalo E7. Afinal, né? Se trocar os cavalos aí, o par de bispos apoia rápido o avanço do peão. Então ele jogou torre D8. E5. Cavalo H4 para evitar a troca dos cavalos, mas bispo D5 e esse cavalo tá meio preso. Eu tô ameaçando pôr o bispo em E4, né, e fechar ele de vez. Ele jogou cavalo F5. Toma, toma. Ah, e nessa posição aqui ele tomou em F5 e abandonou já. Ele jogou rei por F5 e enquanto eu pensava ele já abandonou. Mas dá pra ver, né, que o preto tá perdido, porque os bispos são muito fortes, eles controlam tanto a torre quanto o rei, mais o peão passado, né? Então assim, dá pra perder lentamente essa posição, por isso que eu acho que ele nem se deu muito ao trabalho. Mas na realidade não ia durar muito mais a partida, porque aqui eu já tinha visto uma ideia que era E6. E quando a torre toma é E7. E aí ele não consegue ter nem as casas E6 nem D8, então o peão promove. Aí as brancas ficam com dama contra a torre, né? Então, aí eu venci essa partida, terminei em quarto nesse torneio. Nesse ano no Floripa Open. Foi um bom resultado, foi o meu melhor resultado nos anos aí de Floripa. E essa aqui é uma foto da partida da última rodada. Da gente jogando aí. O Elton disse bispo E4, rei G5, bispo E7 cai a torre. Pera aí. Vamos dar uma olhada lá. Quando? Aqui. Não, como assim cai a torre? Não, tomei F5 ele tomou, né? Quando ele abandona... Não, mas o rei tá em F5. É que ele não tomou. Não, ele tomou em F5 e já abandonou. Mas aí tinha isso, né? O rei tá em F5 aqui. Não tem como ganhar a torre, mas eu tenho E6. Toma E7. E aí promove. E foi assim, né? Essa última rodada aí. Aí acabei ficando bem no torneio. Esse é um registro da partida. Com certeza é uma partida que eu gosto bastante, né? Eu não acho que ela é muito tão boa assim, né? Principalmente porque eu fiz um sacrifício na abertura ali que eu fiz meio rápido e não tava tão certo. E o sacrifício não é certo, né? Mas é uma partida especial, né? Contra o Mequinho aí, o maior jogador brasileiro da história. Sem dúvida.